Fala pessoal, bem-vindos ao nosso painel Segurança da Informação em Foco. Eu sou o Ricardo Bolber, sou da TH1 Tecnologia, gerente de produtos da TH1. Vamos ter a presença de 3 especialistas em segurança da informação, a Francine Magalhães, o Sávio Amaral e o Regis Paravisi. Os 3 possuem anos de experiência em segurança da informação e é um prazer enorme ter cada um de vocês aqui no nosso webinar. Segurança da informação e privacidade de dados são 2 temas, assim, são temas que cada dia estão mais presentes na nossa realidade. Porém, muitas vezes, não pelo melhor motivo. Geralmente estão presentes pelo descaso de muitas pessoas, aparecem nos noticiários por causa das faltas de políticas, por causa de invasões, por causa de ataques que uma empresa ou outra receberam, ou recebemos um e-mail de que nossos dados foram vazados de maneira muito forte pela internet, etc. Por pensar na importância disso, que tratamos de organizar esse webinar com essas pessoas. Vamos começar com a Francine. Eu vou pedir para a Francine aparecer aí, para se conectar aí. A Francine é advogada, atuando no setor de tecnologia há mais de 12 anos. Bem-vinda, Francine. Tem atuação focada em privacidade e proteção de dados, pós-graduado em Direito Privado, com foco em Ciências Sociais e Negócios. Também é pós-graduado em Direito da Proteção e Uso de Dados, entre outras muitas coisas que ficaríamos uma hora aqui falando do currículo dela e que não é o momento agora. Francine, bem-vinda. Começar a apresentar. Tudo bom? Boa tarde, Ricardo, tudo bom? Agora foi certinho, Isso, né? já estamos. Bem-vinda, Francine. Obrigada, Ricardo. Bem, pessoal, boa tarde. Antes de começar, eu queria agradecer a todos vocês aí que pararam esse tempinho no meio da tarde para falar sobre gestão de negócios e proteção de dados e segurança da informação, né? Que é um tema super importante hoje em dia, atualmente. E também agradecer o convite da ATH1. Obrigada aí pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho de conhecimento com todos. Bem, pessoal, vamos lá. Legal. O nosso tempo, como eu falei, é bem curtinho, né? E eu vou tentar contextualizar aqui para vocês por que a gente está conversando sobre isso hoje, né? Sobre proteção de dados, segurança da informação e legislação. Bem, o mundo está mudando rápido, né? A pandemia acelerou ainda mais essas mudanças. E a gente já tem aí a blockchain, a inteligência artificial crescendo em velocidade exponencial. A gente tem também já nas mídias, a gente já ouve falar sobre computação quântica, e fora outras inovações que vão surgir por aí, e a gente ainda não tem nem conhecimento do que é, né? E com isso, a gente está construindo novas tecnologias, né, novas formas de interação com o mundo e, por consequência, isso muda a forma como a gente se relaciona comercialmente, tanto com os nossos consumidores, com os nossos colaboradores, parceiros comerciais, né, enfim, com todo esse ecossistema comercial aí de empresas que a gente está acostumado. E aí o que acontece? Entra aqui a necessidade da gente fazer a adequação da cultura das empresas para acompanhar essa nova realidade, né? E sobreviver a essas mudanças e continuar inovando, tá? Essa realidade ela é focada em reputação, em confiança, transparência e também a capacidade de prestação de contas, que é o famoso accountability, que é um termo aí que a gente vai ouvir muito falar quando se trata de LGPD. Tá? E falando em LGPD, essa adequação também é necessária por força de leis. E por que eu falo leis? Porque a gente já tem no Brasil uma série de leis que já tratam de forma direta ou indireta sobre o tema de proteção de dados ou privacidade, tá? A gente tem também as leis internacionais que algumas empresas aí estão sujeitas, e isso tudo já obriga a gente a estar adequado minimamente a alguns requisitos, né? E também uma informação importante é que aqui no Brasil, vocês já devem ter visto aí nos noticiários, a gente já tem órgãos fiscalizadores que já estão atuando no controle e fiscalização, né, e inclusive aplicando multas, né? Então, a gente tem que ficar bem ligado nessas questões, tá?
Bem, falando aqui um pouquinho sobre privacidade, dentro do que interessa para a gente nesse evento, eu posso dizer para vocês, assim, num resumo bem resumido, que a privacidade de dados é a habilidade que uma pessoa tem de controlar a exposição e a disponibilidade das suas informações no mundo digital e no mundo offline também. A gente sabe que os dados pessoais eles estão em todos os locais, né? Posso dar como exemplo aí para vocês. Na placa do nosso carro, no nosso número IP, no nosso cadastro de funcionários das nossas empresas, né? Nas imagens do circuito interno de TV do shopping, nossa biometria, enfim, por aí vai, N lugares. E hoje, gente, o mundo vive hiperconectado, né? A gente vive sempre, tem alguma coisa, a gente está sempre ligado em algum aplicativo para qualquer tipo de situação, tá? Então, para a gente ter uma noção de grandeza, eu trouxe aqui para vocês algumas informações de uma pesquisa de 2009 e ela mostra que em 1 minuto de internet, a gente teve aí mais ou menos 1 milhão de logins no Facebook, 390 mil apps foram baixados no Google Play e 41 milhões de mensagens foram trocadas no WhatsApp. É uma quantidade absurda de dados, tá? Essa frase eu trouxe para falar com vocês um pouquinho sobre o exemplo do FaceApp. Eu não sei se todo mundo lembra o que é o FaceApp. Esse aplicativo ele virou uma febre e milhões de pessoas começaram a usar para mostrar como que elas se pareceriam mais velhas e compartilhavam essas imagens em redes sociais. Parece bem divertido, né? Pois é, só que na verdade, o interesse por trás dessa brincadeira, ele era bem outro, né? Eles estavam, na verdade, treinando inteligência artificial em reconhecimento facial, usando dados gratuitos, tá? E também foram as suspeitas de roubos de dados que foram levantadas na época. E por que eu estou falando isso com vocês? Aqui entra a ideia do que a gente chama de capitalismo da vigilância. O que é isso? É justamente essa utilização massiva de dados que são fornecidos de forma gratuita, tá, pelos usuários para as empresas de tecnologia. Né? Esses dados eles são coletados por eles e nem sempre tem um consentimento expresso do usuário, porque na verdade, né, gente, muitas vezes a gente nem sabe que o nosso dado está sendo coletado, ou quando sabe, ninguém nem leu aquele termo de uso ou termo de privacidade que aparece lá. Ele fica escondidinho ou ele é muito grande, então ele dificulta um pouco que a gente leia aquelas informações, né? E no que diz respeito a isso, também é interessante trazer aqui para vocês a definição do shadow profile. O que é isso? São os perfis sombrios. Tá? Em 2011, um estudante de direito austríaco chamado Max Schrems, ele apresentou uma reclamação contra o Facebook. Tá? E o que aconteceu? O Max ele solicitou para o Facebook uma cópia offline de todos os dados que o Facebook tinha dele. E quando ele recebeu a cópia do Facebook, ele descobriu que a rede social tinha muito mais informação sobre ele do que ele efetivamente tinha fornecido, né? Ou seja, era mantido um perfil sombrio dele, né, que ele não tinha conhecimento, que o Facebook tinha aquelas informações, mas a rede usava para fazer o quê? Ele classificava aquele usuário, no caso o Max, de acordo com os comportamentos e as preferências deles. E tinha, inclusive, foi constatado nessa reclamação dele, que o Facebook coletava dados de terceiros que nem participavam daquela relação contratual, porque apesar de ser um aplicativo gratuito, né, dando um exemplo aqui do Brasil, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, tá? Essa relação ela é regulada pelo direito. Então, e o resultado disso é um monitoramento constante dos nossos hábitos e dos nossos comportamentos, né? Isso vai ser utilizado para muitos objetivos. Tem os bons, que ajudam a gente a receber informações, conteúdos, serviços que tem mais a ver com o nosso gosto, a gente não fica recebendo aquele monte de coisa que a gente não quer, tá? E também tem o lado ruim, né, que pode ser usado para fraude, para abuso de poder econômico, abuso de poder político, entre N outras coisas que não vão ser o nosso foco hoje aqui. Tá? Para quem tiver curiosidade, na apresentação eu deixei um link de uma investigação que se chama Facebook Algorithmic Factory.
E o que é isso? Esse pessoal, eles criaram esse site e fizeram uma investigação, tá? Mapeando e visualizando todo o sistema por trás da caixa preta do Facebook, tá? Como que eles coletam nossos dados, o que eles fazem com esses dados, tem todos os números lá, é bem interessante. Não dá tempo da gente falar hoje aqui, mas eu deixei para quem tiver interesse depois olhar, né? Continuando aqui o nosso tema. Então, por que a privacidade e a proteção de dados, ela vai ser tão importante para a gente? Né? A gente tem muitos motivos. Eu trouxe aqui para vocês alguns pouquinhos. Limitação de poder é o primeiro, tá? Quanto mais alguém Francine, sabe sobre... Oi? não está passando as apresentações. Você pode dar uma olhadinha, avançar aí? Não, é isso Não... mesmo, é isso mesmo. Ah, tá. Não, é porque Não. o link eu deixei na outra, tá na apresentação que vai para o pessoal, tá? Que eu não tive tempo de entrar Beleza, nessa. Então vamos beleza. lá. Bem, voltando aqui. A limitação de poder, né? Que quanto mais alguém sabe sobre a gente, mais poder ela vai exercer sobre as nossas escolhas, as nossas atividades. O gerenciamento de reputação, tá? Porque o respeito à privacidade, ele permite que a gente gerencie como as pessoas veem a gente, como o mundo vê a gente. E por que isso é importante? Porque o modo como nós somos julgados vai afetar as nossas oportunidades, pessoais ou profissionais. Tá? A confiança, né, que eu falei ali no início da apresentação, todos os nossos relacionamentos, sejam eles pessoais ou profissionais, a gente depende da confiança. Tá? E uma pergunta que eu deixo para vocês. Vocês confiam em empresas que estão sempre envolvidas em escândalos de corrupção ou em questões de vazamento de dados? Difícil, né? E liberdades, né? Aqui falando de liberdade mesmo de pensamento, de expressão, liberdade de fala e as liberdades políticas e sociais. Por quê? O que isso significa? Se nós somos monitorados e usam os nossos dados para direcionar o conteúdo que a gente consome, com o objetivo de direcionar as nossas vontades, então será que a gente é tão livre assim quanto a gente pensa? Tá? E esses são alguns dos motivos que levaram os países a criarem leis específicas para a proteção de dados, né? E depois de 2011, especialmente, quando a gente teve o caso Snowden, acendeu de vez o alerta para o tema de privacidade e proteção de dados. Agora, falando aqui do contexto brasileiro, sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD ela pode ser considerada aí como marco da privacidade no Brasil. Porque embora a gente já tenha, como eu falei, leis e normas setoriais que regulam o direito dos usuários, então a gente pode dar como exemplo a Constituição Federal, Código de Defesa do Consumidor, Código Tributário, Marco Civil da Internet, entre muitas outras. Se eu não me engano, são mais de 50 leis federais que tratam direto ou indiretamente sobre temas de privacidade e proteção de dados, é muita coisa. Só que aí, obviamente, a gente tem muitas leis, mas elas têm conflitos e divergências entre elas, tá? E é aí que a lei de geral traz o quê? Ela traz segurança jurídica porque ela vai regular de forma específica essas relações, tá? E a LGPD, gente, ela não vem para proibir o uso de dados pessoais, tá? De vez em quando eu escuto isso, não vamos poder usar dado pessoal. Não, não é isso. Na realidade, ela está trazendo mecanismos, tá? E controles para que nós, empresários, que a gente possa usar os dados de forma correta, adequada, para a gente atingir o objetivo dos nossos negócios, ok? E uma coisa muito importante também que vale dizer aqui para vocês é que essa lei ela vem com um aspecto econômico muito forte, tá? Muitos outros países com os quais o Brasil tem relação comercial já adotaram regras severas de proteção de dados. Então, isso obriga a gente a seguir o mesmo padrão, tá? Quem aqui possui algum tipo de relação comercial com a União Europeia, por exemplo, já deve estar minimamente adequado aí, ou deve até já ter recebido do parceiro ou do cliente documentos para assinar que são relativos à proteção de dados com relação à GDPR. Tá? Então, como isso é uma condição para o Brasil seguir crescendo na economia global, fica bem evidente, né, gente, a importância das empresas investirem em tecnologia e conscientização dos seus profissionais para a tratativa desse tipo de assunto, né?
E falando aí sobre a questão da vigência, muita gente pergunta sobre a vigência da LGPD, quando afinal vai entrar em vigor, tá? Resumindo aqui para vocês, o que vale hoje, a informação válida hoje, são essas da medida provisória 959, ela ainda precisa, a gente está aguardando ainda se ela vai ser convertida em lei. Então, fica como se ela for convertida em lei? A partir de 3 de maio, a lei entra em vigor, tá? Maio de 2021. As sanções, né, as multas, as penalidades, só a partir de 1º de agosto de 2021, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que já está valendo, já pode ser criada, só não foi constituída ainda. Na prática, não se baseiem somente na entrada em vigor da LGPD para começar os processos de adequação de vocês, tá? Como eu falei antes, a gente já tem muitas leis que tratam de proteção de dados e de privacidade aqui no Brasil. A gente tem regulamentos internacionais que também vão se aplicar a alguns casos, tá? Além disso, o STF, ele tem um julgado muito, muito recente que considera a proteção de dados pessoais como direito fundamental. Tá? Isso é uma virada de chave importante. Então, e além desse, a gente tem outros processos aí que estão para ser julgados pelo STF, que tratam desse tema, e o que o STF decidir vai valer, vai ter eficácia, independente da entrada em vigor da LGPD ou não. Bem, a famosa multa, né, da LGPD, a mais famosa que todo mundo comenta, né, que é 2% do faturamento líquido da pessoa jurídica no Brasil, limitada a 50 milhões, mas a gente tem outras, né? A gente tem aí a aplicação de advertência, a possibilidade de aplicação de multa diária, publicação da infração nos jornais, bloqueio e eliminação dos dados pessoais referentes àquela infração e a que eu acho que talvez seja mais grave para empresas que dependam do tratamento de dados pessoais para sobreviver, que é a suspensão do exercício das atividades de tratamento de dados, né? Seria aí um equivalente a uma pena de morte para a empresa. Tá? Eu trouxe aqui também a título de curiosidade para vocês algumas das maiores multas já aplicadas no mundo por conta de infrações a direitos de titulares de dados. Ok? Os números são grandes, mas não se enganem, as empresas médias e pequenas também têm sido alvo de punição. Tá? Então, nesse link que vocês estão vendo aqui embaixo, tem a explicação, tá, de cada uma dessas multas, por que foi aplicada. Não vai dar tempo de falar aqui sobre elas, então eu vou passar, tá? Mas nesse site vocês encontram tudo explicadinho direitinho. E na prática, né, a LGPD e a gestão de negócios, o que eu vou ganhar praticamente aí com a adequação à lei, né? Então, a primeira vantagem que eu trago aqui para vocês é gerar valor e reputação para a empresa. Isso é igual à vantagem competitiva, né? Dentro desse cenário global aí que a gente tem, em que a proteção de dados pessoais ela está diretamente ligada com reputação e credibilidade das empresas, quando a gente se alinha a esses padrões legais, né, de segurança da informação, quando a gente organiza a nossa casa, a gente já tem aí um investimento de ganho imediato. Tá? E por que eu digo isso? Porque os consumidores e os parceiros comerciais, gente, eles estão sim dispostos a fazer negócio com quem eles confiam, tá? De quem tem uma boa reputação no mercado. O segundo ponto é a segurança jurídica, tá? Com o aumento da circulação de dados pessoais no ambiente digital, os ataques cibernéticos, eles crescem na mesma proporção. Né? E não importa se a empresa é pequena, média ou grande, a gente não consegue fechar todas as portas para esses ataques. Por isso que é muito importante a gente estar com os procedimentos internos organizados, conscientizar e capacitar as nossas equipes para essas tratativas de segurança da informação. Né? E ali, além disso, também segurança jurídica no seguinte sentido, quando um titular de dados vier fazer uma exigência sobre algum direito ou acontecer alguma fiscalização na sua empresa, você já vai saber onde está aquela informação, você já vai ter as ferramentas para poder responder rápida e prontamente aquilo, ok? E por último, óbvio, prevenir prejuízos, né, gente? A gente também tem o claro objetivo aqui de prevenir as sanções, né? Evitar também as crises de imagem e que isso também ajuda a consolidar a imagem da nossa empresa no mercado.
Então, chegando aqui um pouquinho mais para o final da minha apresentação, eu trouxe alguns números aqui para vocês do Brasil, isso também são do ano passado, final do ano passado, tá? A gente tem aí um número alto, vou começar pelos números altos. 84% das empresas não possuem nenhum tipo de mapeamento de dado. 85% não estão capacitando seus colaboradores para tratar desse tipo de situação. E 58% não possuem políticas de segurança implementadas, tá? Só 12% mapearam os riscos de segurança da informação e 17% dizem que estão preparados para fazer a gestão da privacidade. E o que esses números mostram para a gente? Eles mostram que a maioria das empresas não estão traçando as estratégias de segurança da informação para fazer as análises e planejamentos que são fundamentais para sobreviver a imprevistos e a problemas que podem acontecer. O brasileiro, talvez o ser humano, né, para não ser aqui muito injusta só com a gente tem a tendência de subestimar riscos, desde o mais banal até aqueles que parecem impossíveis. Né? Falando em risco impossível, a gente dá o exemplo aqui da própria pandemia. Né? Um exemplo aqui de como que uma gestão mínima de segurança da informação na empresa poderia ter ajudado muita gente a não passar aperto é o trabalho remoto. O trabalho remoto ele é um tipo de medida de continuidade de negócios e poucas empresas realmente estavam preparadas. Né? As empresas que já tinham essa cultura de segurança da informação, que já tinham processos mapeados, políticas implementadas e tinham um plano de continuidade de negócios, independente de existir ou não alguma crise, elas já saíram na frente. Né? Então, saíram na frente de quem teve que estruturar um trabalho remoto aí do zero, como muitas empresas tiveram. Por isso, gente, que fazer esse mapeamento dos dados da sua empresa, como é que eles são tratados, fazer o planejamento de proteção dos seus ativos, é uma medida vital para que você continue crescendo e inovando com qualidade. Tá? E isso também é um acompanhamento, é um trabalho que precisa de um acompanhamento constante. Né? Então, os gestores eles têm que estar ali constantemente monitorando aquele programa. Eu chamo de programa porque programa não acaba, o projeto tem início, meio e fim. Né? E o programa de privacidade e proteção de dados ele se prolonga no tempo. Tá? Ainda mais num país como o nosso, né, que a gente tem aí muitos escândalos de corrupção e de falta de transparência, e acho que essa é uma das nossas principais queixas. Acho que nunca foi tão necessário a gente corrigir e desenvolver mecanismos aí para proteger os nossos ativos. Ok? Bem, pessoal, acho que eu estou dentro do meu tempo, né, Ricardo? Sim. Mas, assim, só para finalizar, eu queria deixar aqui algumas considerações para vocês. Na minha visão, eu entendo que esse é o momento para as empresas adquirirem novas competências, tá? As mudanças vão acontecer de forma cada vez mais rápida. Então, as empresas precisam mais do que nunca de eficiência e agilidade para acompanhar com responsabilidade e se manterem competitivas, né? Então, invistam em práticas responsáveis, insiram a segurança da informação e as boas práticas de privacidade nas estratégias empresariais de vocês, tá? Desde a concepção, né? O Privacy by Design, que a gente chama. Então, pessoal, essas são aí algumas das exigências da nova realidade, né? As empresas e os investidores, eles estão cada vez mais interessados no desempenho sustentável dos ativos e a segurança da informação entra aí, né? Porque ela passa a ser cada vez mais parte da valoração da empresa e vai ser super importante para o sucesso ou para o fracasso, ok? Eu espero ter contribuído um pouco para o entendimento do contexto geral aí desse tema que a gente está conversando hoje. Quem quiser me adicionar no LinkedIn para tirar alguma dúvida, manter algum contato, vão ser muito bem-vindos. Ricardo, acho que agora a gente pode chamar o Sávio, né, para complementar aqui com a minha apresentação. Muito obrigado, Francine. Muito obrigado aí pelas tuas palavras, uns insights muito bons. Quem quer saber qual é o LinkedIn da Francine para entrar em contato com ela, está aí no QR Code que vocês têm aqui. E já estamos passando com o Sávio Amaral, outro grande que a gente tem aqui. O Sávio também é advogado, com foco em proteção de dados, LGPD, tecnologia e segurança da informação. Tem mais de 25 anos trabalhando em tecnologia da informação, infraestrutura, servidores, virtualização, etc, etc, etc.
Sávio, é contigo, meu amigo, para você poder compartilhar aí a tua tela, por favor. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Obrigado a todos que estão presentes. Obrigado pela ATH1, pela oportunidade, pela Corp, pelo apoio, a Cronis também que está nos apoiando, a Francine, que falou tanto aí que sobrou pouco para eu falar, mas vamos tentar esmiuçar um pouco mais esse tema que é tão interessante e tão atual hoje em dia, né? Bem, ele já foi apresentado, meu nome é Sávio, eu sou advogado, trabalho na área de proteção de dados e tecnologia, focado bastante em LGPD e proteção de dados. Eu trabalhei na área de TI durante mais de 25 anos, então eu tenho uma grande experiência na área de tecnologia, isso me ajuda bastante hoje para entender como funcionam as leis de proteção de dados e atender as empresas nas suas necessidades relativos ao tema. Então, para a gente falar de proteção de dados, primeiro eu tenho que perguntar para vocês o que é proteção de dados, né? O que é proteção de dados? Nós temos várias respostas para o que é proteção de dados. Pode ser uma proteção contra a violação, um comprometimento, uma perda, pode ser uma proteção contra a corrupção, comprometimento ou uma perda, pode ser também uma proteção contra a violação, sequestro ou alterações. E por que nós devemos proteger os dados? Por qual o motivo que nós devemos proteger os dados de uma empresa, né? Primeiro porque os negócios hoje, eles estão praticamente digitais. Hoje o mundo está digital, as empresas estão praticamente... É difícil pensar em um negócio hoje que não dependa de tecnologia para funcionar. Então você tem que manter a proteção dos seus dados, porque é o maior valor que uma empresa tem hoje, é a proteção dos seus dados. Outro detalhe muito importante hoje, com essa onda de ransomware que a gente está enfrentando no mundo inteiro, nós não temos mais espaço para que as informações não estejam acessíveis. Semana passada a gente teve um caso bem emblemático, eu vou pedir para o Ricardo postar uma URL aí, sobre o ataque à Garmin. Garmin é um dos maiores fabricantes de GPS e de aviônicos, equipamentos para aviação do mundo. E eles sofreram um ataque terrível organizado, eles tiveram que parar a empresa, parar a produção dos seus equipamentos, e já estão aí há 5 dias brigando para tentar trazer o ambiente de volta. Então, proteção de dados também diz respeito a isso, você não perder o acesso às informações e fazer com que os seus clientes também não percam esse acesso às suas informações. E para coroar tudo isso, a gente tem agora a Lei Geral de Proteção de Dados, que a Francine já explicou, que ela é apenas uma lei no rol de outras leis que já existem. O Marco Civil da Internet, a própria Constituição, o Código de Defesa do Consumidor já tratava bastante de privacidade, mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para positivar isso de uma forma definitiva em relação aos dados pessoais. Isso é uma coisa bem importante de se falar. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela se refere a dados pessoais. Todas as empresas precisam entrar em conformidade? Sim, porque no mínimo a empresa tem colaboradores e tem um departamento de recursos humanos que possui dados pessoais, mesmo que os clientes sejam apenas pessoas jurídicas. Mas aquelas empresas que estão trabalhando no B2C, né, no Business to Customer, essas têm que tomar mais cuidado ainda, porque os dados não podem vazar, em hipótese alguma, para evitar problemas legais, multas. A gente acha também que isso pode trazer também problemas legais no sentido dos proprietários dos dados exigirem alguma indenização das empresas quando isso acontecer, melhor, se isso acontecer, a ideia é que não aconteça mais. E por que é importante? Por que é tão importante proteger esses dados? Primeiro porque temos que manter a confidencialidade. Os dados das empresas, eles precisam ser acessados apenas por aqueles que têm a necessidade de acessá-los. Então, uma empresa, por exemplo, que ela trabalha com uma empresa automotiva, que ela desenvolve projetos de engenharia automotiva, ela tem que ter cuidado para que seus projetos sejam mantidos em confidencialidade e que ela não tenha um vazamento desses projetos
e ganhem uma concorrência desleal. Isso foi muito comum na década de 70, espionagem industrial. A gente hoje quase não ouve falar nisso, porque outros temas tomaram as mídias, mas isso era muito comum, principalmente na área de aviação, empresas de outros países roubarem projetos de empresas americanas, empresas inglesas. Então, temos que manter a confidencialidade desses dados. Segundo, manter a integridade. Nós temos que saber que esses dados, temos que ter a confiança que os dados que nós temos, eles estão íntegros, que eles não foram alterados, que eles não foram compactados por um ransomware e colocaram uma senha que você não possui, que você vai ter que pagar um resgate para você ter acesso aos seus próprios dados. Então é importante a proteção de dados para você manter a integridade desses dados. E eu já falei e vou repetir, a questão da disponibilidade. Esses dados têm que estar disponíveis quando você precisa dos dados. Não vale a pena você ter ali um fotógrafo, por exemplo, que tem 20, 30 anos de trabalho, foi contaminado por um ransomware ou teve um problema com um backup e perdeu o seu trabalho por falta de uma segurança um pouco mais precisa. E tentando trazer o tema, tentando falar de segurança e privacidade, né? Por que segurança e privacidade é a mesma coisa? Não, a segurança, ela vai garantir a privacidade. Você não consegue manter a privacidade dos colaboradores de uma empresa, num departamento de RH, se você não tiver segurança para que aqueles dados sejam mantidos em segurança. E essa segurança, ela começa na contratação do colaborador. Nós tivemos um caso recentemente de uma empresa que ela estava embrulhando produtos com currículos de candidatos a vagas naquela empresa. Isso não pode acontecer, já não podia, com a Lei Geral de Proteção de Dados, isso não vai poder acontecer em hipótese alguma. Então, na contratação, quando você lança uma vaga, você já tem que tomar cuidado com os currículos que você vai receber e para garantir a privacidade daqueles possíveis colaboradores que você vai contratar. E essa privacidade, ela só é garantida quando você tem o total controle desses dados. Quem acessa, evitar uma violação de dados, um problema de segurança, evitar que você perca esses dados, que eles vazem, que eles caiam em mãos erradas, principalmente. E o que nós temos que fazer, o que nós temos que proteger num programa de proteção de dados? Primeira coisa a ser protegida é o plano de negócio da empresa, os segredos do negócio daquela empresa. Os seus planos de expansão, os seus planos de aquisição, isso tem que ser protegido a todo custo. Então, as propostas que você envia aos seus clientes, elas dizem respeito a você, os seus clientes, você tem que ter uma certa preocupação, porque ali dentro tem um segredo do seu negócio. Quando você faz uma proposta para um cliente, você negociou com o fornecedor, você produziu aquela mercadoria, e quando você manda essa proposta para o cliente, você não está só cobrando um preço, ali dentro tem um valor agregado de tudo que você fez até chegar àquela proposta. Negociações com fornecedores e parceiros, é muito importante que você também consiga manter a proteção. Você às vezes consegue um desconto adicional numa quantidade, você está fazendo um negócio de um produto novo que está entrando no país, você tem que manter a proteção dessa negociação para que ela não vaze para um concorrente seu, proteger os bancos de dados dos seus servidores, para que você não tenha uma corrupção ou um acesso indevido, proteger também as aplicações da sua empresa, da sua organização, tanto as aplicações que você adquiriu no mercado, quanto as aplicações que você desenvolveu, principalmente as aplicações que você desenvolveu. Isso tem a ver muito com a disponibilidade, porque você instalar um servidor, instalar uma aplicação, às vezes você leva aí dias, horas, dias, semanas, até meses para aquele ambiente ficar da forma como a empresa precisa. E aí depois de tudo certinho, você tem um incidente, você tem aí uma falha de uma máquina, ou uma invasão, ou até mesmo um erro de um colaborador. Imaginou você ter que refazer todo esse trabalho? Então é muito importante também você proteger devidamente as suas aplicações, proteger os dados financeiros da empresa, isso é mais do que evidente que você precisa proteger,
Proteger os dados de RH por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, aqueles dados dos colaboradores, eles hoje têm mais do que nunca que ser protegidos. Proteger os dados dos seus clientes, os dados dos seus fornecedores, proteger os seus projetos, que venham a ser parte do seu plano de negócio. Uma empresa de engenharia que desenvolve, engenharia mecânica que desenvolve equipamentos, ela tem que manter os seus projetos em proteção para que isso não vaze ao mercado. Projetos científicos, uma farmacêutica, por exemplo, que está desenvolvendo um medicamento, uma vacina, por exemplo, ela não pode deixar que esses estudos vazem. Projetos educacionais, às vezes uma universidade tem um departamento de pesquisa e está desenvolvendo uma pesquisa e tem que evitar também que esses dados vazem. E aí depois nós temos também agora a Lei Geral de Proteção de Dados, que as empresas têm que proteger os dados pessoais a qualquer custo. A Francine já falou das multas, já falou das sanções que podem acontecer, mas tem outros aspectos que são importantes. Quando uma empresa ela sofre uma interrupção nos seus serviços, como a Garmin essa semana passada, ela tem a sua imagem muito abalada, né? E os concorrentes se aproveitam disso para ocupar aquele espaço que a empresa deixou vazio. Então, nós vamos ter daqui em diante muitas e muitas notícias sobre empresas que vão ter os seus dados vazados, e isso vai se tornar cada vez mais público, cada vez mais popular, e essas empresas elas vão perder um pouco da sua credibilidade nos seus mercados. A tendência é que os usuários, os proprietários dos dados pessoais sejam cada vez mais exigentes em relação à proteção de dados pessoais. E dentro desse aspecto dos dados pessoais, nós temos os dados sensíveis e os dados não sensíveis. Isso é até importante falar, porque todo mundo acha que dado sensível é cartão de crédito, saldo bancário. Não. Os dados sensíveis são aqueles dados que dizem a privacidade da pessoa humana, por exemplo, os dados relativos à saúde, as suas posições políticas. Esses são alguns exemplos de dados sensíveis. Você imagina, por exemplo, uma pessoa que ela é candidata a um emprego e ela teve a sua filiação partidária, vazou na internet por um motivo qualquer, ou, sei lá, um sindicato teve os seus dados vazados, e aquela empresa, ela é partidária de um partido que seja de direita ou de esquerda, e ela não quer funcionários que tenham determinada posição partidária. Ela pode usar dessa informação e não contratar aquele colaborador. Então é importante também que esses dados sensíveis sejam bem protegidos para que os usuários não sejam prejudicados se houver um vazamento desses dados. E como proteger? Agora vem a parte mais legal aí, principalmente quem é da área de TI. Em primeiro lugar, backups. Em segundo lugar, backups. E em terceiro lugar, backups. Vários backups. Quanto mais backups você tiver, mais seguro você vai estar. É uma coisa bem interessante. Quando eu era da área de TI, que eu atuava, quanto mais backup nós fazíamos, menos problemas nós tínhamos. Eu não sei por que acontecia isso, era uma coisa espiritual, divina, mas às vezes a gente ia mexer num servidor e fazíamos um backup, não estamos seguros, vamos fazer um segundo, um terceiro, e a gente não tinha problemas. Mas quando a gente vacilava no backup, às vezes a gente ficava com frio na espinha. Eu não lembro de ter perdido nenhum servidor nesses mais de 25 anos de vida, mas a gente passou assim alguns sufocos por backups mal feitos ou backups que não haviam sido testados depois. Então é importante, primeiro, que você faça vários jobs de backup diários, principalmente se você tem um banco de dados ou se você tem uma aplicação que você trabalhe com e-commerce e essa aplicação seja muito movimentada, você tem um volume grande de dados, quanto mais jobs você tiver, mais seguros você vai estar. Porque se você tiver um ransomware, por exemplo, às 9 da manhã, você descobrir isso ao meio-dia, você consegue voltar ao teu backup anterior. Se você tiver um problema tarde, você consegue voltar ao backup da manhã. Então, quanto mais backups você tiver, melhor. Nós temos dois tipos básicos de backup. O backup de disaster recovery, que é aquele quando você perdeu um servidor e você precisa trazê-lo de volta, perdeu uma aplicação, perdeu um servidor, perdeu um banco de dados, você precisa trazê-lo de volta para estabelecer um ambiente.
E você tem um backup que é o backup de arquivo, que existe uma legislação que diz que você tem que manter esses dados. Então, dados trabalhistas você tem que manter por 5 anos, dados médicos você é obrigado a manter por 20 anos. Então, médicos, clínicas, hospitais, eles são obrigados por lei a manter os dados por até 20 anos. Então, você tem que ter esses dados protegidos e trazê-los quando for necessário. Fazer backup sempre em dispositivos diferentes. Você pode ter um NAS para fazer um backup, ou um disco USB, ou fazer um backup na nuvem, mas o importante é que você tenha dispositivos diferentes, que é para que você, se você perder um desses dispositivos, você possa recuperar o seu backup de um outro dispositivo. E é importante também, pensando em recuperação de desastres, se você tem um servidor dentro da sua empresa, e você colocar esse seu backup na nuvem, você tem que pensar em ter uma cópia local, porque você trazer aí 1 tera de dados da nuvem para um servidor local leva bastante tempo. Então, quanto mais rápido for, melhor para você ter menos tempo de indisponibilidade na sua empresa. Então, tem que se projetar bem isso, se pensar bem, ter várias fontes para que você consiga estar sempre bem seguro. E outra coisa muito importante, sempre testar os seus backups, sempre testar. Uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês. Esses backups têm que estar sempre testados. Outra coisa muito importante, governança. A governança dentro da empresa e fora da empresa. As empresas hoje estão muito preocupadas em comprar o melhor firewall do mundo. Mas eu já percebo isso no dia a dia, que as empresas não têm nem a documentação do firewall que ela tem instalado. Então é importante que você tenha uma governança disso. Investir bastante em treinamento dos usuários, treinamento da sua equipe de TI, atualização de patches dos sistemas operacionais, das máquinas dos usuários, dos seus servidores. Você tem que estar sempre com as últimas versões, isso também é proteção de dados. Auditoria de usuários, auditoria do seu ambiente de TI, dos seus terceiros. Eu já falei aqui um pouco de firewall, tem um bom firewall de borda, para que você consiga evitar um acesso indevido à sua empresa. Trabalhar com DLP, que é um software que permite que você tenha o controle de o que sai e o que entra da empresa. É muito importante você trabalhar com DLP também. E ter um antivírus com gerenciamento. Não adianta você colocar um antivírus gratuito, ou se você não tiver o gerenciamento, porque se você tiver uma falha de segurança, um ransomware, por exemplo, sem o gerenciamento, você não vai conseguir saber por onde entrou. E é importante, então, que você tenha um bom antivírus, né, um endpoint com gerenciamento. E uma outra coisa importante, tudo isso aqui se aplica ao ambiente on-premise, ao ambiente local da empresa, interno, e também à nuvem. Eu costumo dizer o seguinte, não é porque o ambiente está na nuvem que Deus protege, não. Lá na nuvem você também precisa de ter os cuidados com backup, com governança, com auditoria, principalmente auditoria, porque a nuvem é fácil também de ser acessada. Você ter um bom firewall, configurar DLP, antivírus também é importante. Não é porque está na nuvem que você vai achar que os seus problemas estão, que suas preocupações, né, não vão existir. Isso é muito comum, as pessoas, eu vou para a nuvem porque lá eu vou estar mais seguro. Depende, se você não tiver essas preocupações, você pode ter os mesmos problemas. Eu vou falar aqui agora de 2 casos práticos, né, que eu passei na minha vida profissional. Um deles foi uma empresa que ela atuava no ramo de energia e junto ao governo, ela participava de licitações, e ela sempre ganhava, no mínimo 1 a cada 3 licitações ela ganhava, porque ela tinha um bom produto, um bom departamento de engenharia, já era uma empresa já de muitos anos no mercado. E aí ela começou a perder várias propostas, ela começou a perder várias licitações seguidas, e na 4ª seguida de um produto que ela era mestre aqui no Brasil, ela chamou uma empresa de segurança, que me chamou na época, e fizemos uma reunião a portas fechadas fora do expediente. Ela trouxe o problema, que ela estava desconfiada que os dados estavam vazando por alguém. Então, nós fomos trabalhar vários dias à noite, fora do horário comercial, para que os usuários não desconfiassem do que estava acontecendo. Era uma época que não havia muitos recursos tecnológicos como nós temos hoje. E a gente descobriu que tinha um funcionário que estava passando as propostas comerciais para os concorrentes e levando dinheiro com isso. E esse funcionário, ele não era nem da área de engenharia. Perdão, esse funcionário não era nem da área de vendas, ele era da área de engenharia, ele não tinha nem que ter acesso àquela proposta. Então, o que faltou?
faltou proteção de dados. Primeiro que se nós tivéssemos um sistema de auditoria de arquivos, a gente saberia que aquela proposta tinha sido acessada inadvertidamente por um funcionário que ele não poderia estar fazendo aquilo. Faltou governança, né? Um engenheiro teve acesso a uma proposta da empresa, isso não pode acontecer, isso não está certo. Faltou também DLP, faltou prevenção à perda de dados. Se a gente tivesse um software de DLP, isso também geraria um alerta ou evitaria também que essa proposta tivesse vazado. Esse DLP ele se aplica tanto à infraestrutura de redes, servidores, PCs, laptops, dispositivos móveis e também correio eletrônico. Então a gente tem que ter cuidado com todos esses dispositivos. E aqui tem um último caso prático que foi uma empresa que estava com o backup funcionando perfeitamente, o gestor da empresa, que era responsável pelo backup, ele saiu da empresa, e quando a gente precisou restaurar o backup, ninguém tinha a senha do backup. Os backups estavam lá, prontos, tudo, os alertas, mas não tinha a senha. Então, faltaram os testes ocasionais para a gente saber que o backup poderia ser restaurado, e faltou governança, documentação e regras de conformidade. Agradeço vocês, é um assunto muito amplo, para a gente falar em tão pouco tempo. Aqui tem os meus dados, se quiserem falar comigo no LinkedIn, se quiserem esclarecer outras dúvidas, alguma pergunta que não dê tempo de ser respondida também, conta comigo a todo momento. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e volto a palavra para o nosso amigo Ricardo. Vocês estão vendo aí na tela o QR Code do Sábio. Vamos passar agora a palavra para o nosso amigo Regis. Regis, você está por aí? Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Regis? Boa tarde a todos. Boa tarde. O Regis, para apresentar ele atualmente é o Regional Sales Manager da América Latina da Acronis e também é MBA pela Fundação Getúlio Vargas, com especialização em vendas, merchandising e marketing. Regis, eu deixo a palavra contigo. Perfeito. Só para confirmar, vocês estão vendo a minha tela? Sim, estamos vendo sim, Regis. Perfeito, perfeito. Boa tarde, pessoal, tudo bem? A ideia aqui, eu não vou entrar no produto hoje. Hoje a ideia é um papo mais descontraído, um papo mais tranquilo. Então vamos falar um pouquinho sobre segurança da informação, mas quais são os pontos que a gente tem que atacar? O Sávio já falou alguns pontos bem interessantes. A Fran também deu umas pinceladas muito legais quando a gente fala de LGPD e etc. Então vamos ver o que eu consigo adicionar aqui, né? Alguns pontos que eu vou seguir nessa apresentação, pessoal, o que a gente vai proteger. Plano de proteção de dados, LGPD, processos e disaster recovery. Então vamos ponto a ponto aqui, entendendo o que a gente pode fazer em cada um desses itens, né? O primeiro ponto. O que proteger? O que eu vou proteger na minha empresa? Porque quando a gente fala, legal, eu tenho que proteger os dados, o que efetivamente eu tenho que proteger? O Sábio já deu uma pincelada aqui em termos de documentos, projetos e etc, né? Eu vou um pouquinho mais no hardware agora. Então, o que eu tenho que proteger? Servidores. Servidores eu tenho que proteger. Legal. Só servidores? Estações de trabalho. Quais estações de trabalho? Eu preciso definir o que efetivamente eu vou ter que colocar na minha política de proteção de dados, que a gente vai falar logo na sequência. Informações que estão na nuvem, o Sávio também comentou, gente, não é porque está na nuvem que está tudo bem, tudo ótimo, tudo lindo e maravilhoso. Opa, não é bem assim, né? Algumas vezes a gente utiliza uma informação que está na nuvem por N sistemas, eu posso citar inúmeros aqui, e você não se preocupa com o backup. O que eu conheço, backup que eu digo é uma cópia de proteção, tá? Não especificamente de backup. Mas vamos lá, vamos pensar junto aqui. Eu utilizo o CRM da minha empresa, o ERP da minha empresa é vou chutar um aqui, Salesforce. Muito bacana. Quem garante que eu tenho uma cópia de toda a informação que está no Salesforce? Já pararam para pensar nisso? Eu utilizo o e-mail do Google, ou Office 365, que seja. Quem é que está fazendo a cópia desse dado?
Ah, não, mas quando eu tenho Office 365, eu tenho backup. Opa, não é bem assim. Leia as letras miúdas do seu contrato. Dependendo do plano que você assinou, você não tem um backup, você tem um archive. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, tá, gente? A gente vê muita coisa aí, pessoas dizendo, não, eu tenho uma cópia de segurança porque eu uso o OneDrive, por exemplo. Meu Deus, você não tem uma cópia, você tem uma réplica do teu dado. Se você tiver um ataque de ransomware, como o Sávio mesmo comentou, esse ransomware vai ser gentilmente replicado para esse OneDrive. E olha que legal, né? Você perde na origem, perde no destino. Bacana. Bom, e dados em geral? Então, quais são esses dados em geral? Dados, informações de projetos, informações de vendas, oportunidades e etc. São dados que você quer proteger na sua empresa. Bom, plano de proteção de dados. Preciso disso? Opa! Como é que faz esse negócio? Por que eu tenho que proteger alguma coisa? Pensem direitinho, gente. Por que eu preciso proteger um servidor? Será que ele é importante? Se você não conseguir responder essa pergunta, significa que ele não é importante e você não precisa proteger. Vamos pegar um exemplo bem claro aqui. Eu tenho o laptop do presidente da empresa. Preciso proteger? Não sei. Ah, vamos mudar a figura. Roubaram o laptop do presidente da empresa no aeroporto. Pô, é bem comum você ter um roubo de laptop no aeroporto. Não é algo que nunca aconteça. Bom, roubaram o laptop porque era um laptop ou roubaram um laptop porque era o laptop do presidente da empresa? E aí? Preciso proteger esse cara? Que informações ele carrega ali dentro? Opa, vamos colocar isso no papel, gente, e pensar, por que eu preciso proteger a máquina, o laptop do presidente, mas eu não preciso proteger o laptop, sei lá, do Zezinho lá que desenvolve um programa específico para a empresa, por exemplo. Né? Um Basis, não estou colocando para baixo não, mas eu vou pegar um caso de um Basis de SAP, por exemplo, que o cara tem lá seus programas, etc., mas o cara não tem uma informação ultra sensível, ele tem regrinhas de negócio. Então, tem que botar na balança o que eu preciso proteger e o que eu não preciso proteger. Segundo ponto, como é que eu vou proteger isso? Bom, o Sávio me ajudou bastante, né? Eu, como trabalhando numa empresa de backup, o primeiro ponto que eu falo aqui é backup. O Sávio repetiu diversas vezes, backup, backup, backup. Mas backup não é só isso, não é tudo, não resolve todos os seus problemas. Porque se eu tenho backup, eu realmente tenho uma cópia adicional ali desses dados e eu consigo retornar esses dados. Mas eu posso proteger de N outras formas, com ferramentas, por exemplo, de criptografia, de embaralhamento de dados, não sei aqui, de uma salvaguarda mais detalhada, um cofre de senhas, etc. E depois eu vou falar um pouquinho desses detalhes. Mas eu protejo esses dados da melhor maneira possível. Quanto tempo eu devo proteger? Bom, aí depende. O Sávio mesmo comentou que alguns dados precisam ficar retidos por 15, 20, 10 anos. Poxa, então eu preciso entender se os dados da minha empresa estão sob uma jurisdição, sobre uma lei que devem estar protegidos por um período longo de tempo ou algum período específico de tempo. Agora, vem um ponto importante e eu vou voltar um pouquinho na história do backup, tá, gente? Vamos imaginar o seguinte, eu vou salvar, vou fazer um backup, por exemplo, de um dado financeiro que são 15 anos. Estou chutando aqui, peço desculpas aí ao Sálvio e à França, eu estou falando besteira, tá? Mas eu tenho um dado financeiro e ele deve ficar guardado por 15 anos. Aí vamos pensar que eu sou um cara muito tradicional e eu gosto de fazer backup em fita. Que unidade de fita vocês usavam há 15 anos atrás? Será que ainda existe este tipo de unidade de fita? Será que você ainda encontra as fitinhas, os tapes, para poder manter essa unidade funcional? Você tem testado essas fitas, e aí eu volto também na apresentação do Sávio, daquela apresentação prática, né, do caso prático que ele mostrou, sobre, olha,
não testei o backup. Quando eu fui voltar, deu M. E aí? Gente, a gente tem que pensar o seguinte, eu devo proteger por 15 anos. Legal. Daqui a 15 anos, como é que eu vou voltar esse backup? Como é que eu vou acessar esse dado? Eu tenho que guardá-lo de uma maneira que eu coloque esse dado de uma forma acessível de qualquer forma. Eu não posso colocar numa tecnologia que eu sei que hoje está bombando, mas daqui a 5 anos ela pode virar obsoleta. Querem um exemplo bem legal? Blu-ray. Quando saiu o DVD, todo mundo, yes, yes. Aí saiu o Blu-ray, todo mundo falou, nossa, evolução do DVD. Cadê o Blu-ray hoje? Encontra um drive de Blu-ray, um gravador de Blu-ray, pior ainda. Um leitor de Blu-ray já está uma mosca branca. Então, a gente tem que pensar nesse tipo de informação e detalhe. Bom, quanto eu posso investir? Por isso que eu coloquei essa imagem que tem um monte de dinheiro aí, né? Digamos assim. Posso investir o dinheiro que eu quiser para proteger dados? Não. Por que não? Porque daqui a pouco eu invisto tanto dinheiro para proteger que o investimento de proteção é mais valioso do que o dado que ali está protegido. Então eu preciso colocar isso numa balança. Quanto eu quero investir ou quanto eu posso investir versus qual é o nível de proteção que eu quero. Se você falar de segurança da informação hoje no mercado, o céu é o limite. Você pode investir a tua empresa inteira em proteção de dados. Vai um caminhão de dinheiro e mesmo assim ainda vai ter ferramenta para você colocar. Você começa desde leitorzinho de digital na entrada do prédio até aqui o céu é o limite. Então, nós temos que pensar, será que vale esse investimento, esse nível de proteção que eu quero colocar ou não? É balança, tá, gente? Totalmente balança. E a pergunta de $1 milhão. E se? E se der merda? O perdão da palavra. E se eu perder um servidor? E se eu perder esta informação? O que vai acontecer? O que vai acontecer com a minha empresa, com o meu trabalho, com a reputação dessa companhia e com as pessoas que estão envolvidas neste dado que será perdido ou neste incidente que vai acontecer. Essa pergunta, e se, deve existir no seu caderno, ali onde você está criando o teu plano de proteção de dados. Bom, LGPD. A Fran deu uma pincelada muito legal sobre a parte de LGPD. O Sávio deu uma canetada embaixo e eu aqui não vou entrar muito no detalhe porque eles já falaram muito bem. Mas a LGPD tem alguns pontos específicos quando se fala de proteção de dados e aí eu entro um pouquinho em backup e saio de novo, tá? Quando eu falo de backup, um dos pontos que a LGPD diz é que nós somos responsáveis pela salvaguarda e pela manutenção dos dados que nós temos em nosso poder. Ou seja, se eu tiver o dado de algum de vocês aqui no meu sistema e eu perder este dado e vocês me solicitarem, eu posso ser cobrado, eu serei cobrado, melhor dizendo, por esse dado que eu não consegui retornar. Então, vejam bem, eu preciso proteger os dados para estar compliance com LGPD. Se por algum motivo eu fizer um backup e alguém roubou meu backup e leu essas informações, eu também vou ser responsabilizado por essa informação. Então, uma coisa está muito ligada à outra. Então, tenham muito cuidado quando vocês estiverem montando o seu plano de proteção de dados. Pensem nas arestas. Uma coisa tem que ligar com a outra. Estou dizendo que precisa gastar $1 zilhão para poder proteger isso tudo? Não. Às vezes é processual, às vezes é ferramental, às vezes é simplesmente uma mudança de hábito. Bom, que processos eu vou utilizar para fazer uma proteção de dados bacana? O primeiro ponto é a segurança de endpoint. Quando eu falo de endpoint, gente, eu não estou falando só de laptop. Porque o que eu comentava esses dias aí com o pessoal é o seguinte, o que acontecia há alguns anos atrás, quando você dizia o seguinte, eu vou fechar o perímetro da minha empresa, perímetro de TI da minha empresa. Qual que era o perímetro? Perímetro é
do firewall para trás. Botei um firewall, estou resolvido, né? Então, eu ouvia muito gerente de TI, CIO e etc. dizendo o seguinte, a nossa empresa está segura, comprei o melhor firewall de mercado. Quem nunca na vida trabalhou numa empresa que tinha checkpoint? Custava uma fábula, não sei se custa ainda, se tiver alguém da checkpoint aqui me perdoe, mas custava muito dinheiro, era muito bom, o firewall era espetacular, mas todo mundo investia muito dinheiro para colocar uma borda muito forte e dizer que o perímetro de segurança estava protegido. Legal. O que aconteceu com o perímetro de segurança hoje? Ele se dissolveu. Você não tem mais um perímetro de segurança na tua empresa. Como não tem, Regis? Eu continuo tendo um firewall lá na frente. Não, esquece. O teu usuário saiu da empresa com o laptop embaixo do braço, o teu perímetro foi se esticando junto com ele. Porque o laptop vai ter acesso interno, vai ter acesso na nuvem, vai ter acesso em qualquer lugar. E tá ali. O teu perímetro se expandiu. O teu perímetro deixou de existir. Então, o primeiro ponto é segurança de endpoint para tudo. Para laptop, para dispositivos móveis, tablets, celulares, etc. Então você tem que ter a noção de que você precisa proteger todas as pontas do teu ambiente. Como é que eu faço isso? Primeiro ponto, um software de antivírus, acho que isso é básico. Segundo ponto, firewall, criptografia, etc. Então, não vou entrar nos detalhes aqui para não ficar uma coisa maçante, mas pensem em segurança de endpoint. Segundo ponto é monitoramento. Vocês sabiam que mais de 80% das empresas que já sofreram um ataque não têm a mínima noção que já foram atacadas? Se você não está olhando, se você não está monitorando, você não sabe o que está acontecendo. Então, muitas vezes você pergunta, você já teve um ataque? A empresa vai dizer, não. Não é que ela não teve, ela não sabe que ela teve. Monitore o seu ambiente. Outro ponto importante, descaracterização de dados. Se você tem a possibilidade de fazer isso, faça. Existem N ferramentas no mercado que você pode utilizar para descaracterizar dados. Algumas são mais acessíveis, outras nem tanto. Então, dependendo do dado que você tenha, por favor, utilize uma ferramenta para descaracterizar dados. Se você tiver um ataque, tiver um vazamento de dados, esse dado vai todo descaracterizado, ou seja, ninguém vai entender o que efetivamente está ali. Então, você está um pouco mais seguro. Backup, né? O Sávio já comentou fortemente, vou repetir de novo, tenha um backup em mais de um local, em mais de um tipo de mídia, para ter a certeza de que quando você vai precisar, você vai conseguir retornar. E mais importante que fazer backup é testar o backup. Teste o seu backup. Quem faz backup e não testa é quase o mesmo que não ter backup. E por fim, tenha um plano de recuperação de desastres. Voltei um slide aqui. E se o meu data center pegar fogo? E se boa parte da minha farm de VMware simplesmente evaporar do dia para a noite? Problema de hardware, alguma coisa assim. Como é que eu vou fazer? Ok? Por fim, eu já estou encaminhando aqui para a parte final da minha apresentação, falando de Disaster Recovery. Bom, até pouco tempo atrás, Disaster Recovery era um negócio extremamente complexo, extremamente caro, somente bancos e instituições com muito dinheiro podiam fazer. Mas aí vem a minha pergunta agora. A minha empresa pode ficar parada? Será que ela pode? Vocês já pararam para pensar nessa pergunta? Posso parar a minha empresa? Se eu posso, por quanto tempo eu posso parar? Hoje você tem N opções de Disaster Recovery, N opções, que vão desde um custo extremamente baixo até um custo mais agressivo. Funcionalidades muito simples, tá? Então você consegue fazer um Disaster Recovery, não precisa ter um especialista em Disaster Recovery no teu ambiente. Você não requer isso para poder ter um ambiente de Disaster Recovery. Eu tenho uma loja, Regis, que tem 4 computadores. Eu tenho um escritório com 4 computadores. Eu posso ter um ambiente de Disaster Recovery? Pode. Você pode. Ah, mas poxa, vai custar o meu carro. Não, não vai custar o teu carro. Existem N processos para Disaster Recovery que permitem que você tenha um
plano de continuidade de negócios. Isso é muito importante que vocês tenham em mente e que esteja na sua agenda. Basicamente era isto que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Não estendi muito aqui, a ideia era dar uma pincelada geral e eu vou voltar para o Ricardo para que o Ricardo siga aí com a finalização e o sorteio. Nós vamos sortear 2 licenças do TrueImage, tá ok? Valeu, Ricardo, obrigado a todos. Beleza, brigadão aí, Regis. Obrigado pelos insights. Quero agradecer aí, aproveitar para agradecer a todo mundo que está participando e também as pessoas que estiveram expondo esses temas, o Regis, a Francine, o Sávio. Muito interessante, temos algumas perguntas. Eu estou deixando aqui na tela o QR Code do Regis para quem queira se comunicar com ele através do LinkedIn. E vamos para a seguinte parte, que é perguntas e respostas. Temos algumas perguntas aqui. A primeira pessoa que eu vou pedir para aparecer aí vai ser a Francine, que tem uma pergunta para ela do Marcelo. Francine, você acha que as pequenas empresas conseguirão se adequar à LGPD? Sim, Marcelo. Como o Sávio colocou, por menor que você seja, você tem algum funcionário, né? Então, dá para fazer, dá para adequar, precisa ser adequado, tá? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai criar algumas diretrizes, né? Porque hoje, se a gente olhar como está hoje, todos precisamos de um DPO, por exemplo, desde um MEI até uma empresa gigante, o que não faz muito sentido, não é mesmo? Então, a autoridade vai trazer algumas diretrizes, inclusive para as pequenas empresas, mas é necessário sim, tá? Fazer um mapeamento dos dados, tem ferramentas de segurança da informação que você também pode usar, quando você faz essa análise de riscos, né? Quando você sabe o que você tem dentro de casa, avalia e analisa aqueles riscos, você consegue direcionar a verba que você precisa para fazer o investimento correto para adequação, ok? Mas, como eu falei na apresentação, todos nós precisamos nos adequar, tá? Pequenos, médios e grandes. Perfeito, Francine, não vai embora não, porque tenho outra pergunta aqui para você. Essa pergunta é do Douglas. Se a legislação LGPD entrar em vigor e nossa empresa não estiver preparada, o que pode acontecer com a gente? Gente, complicado. Acho que a sua situação é a de 60% aí das empresas brasileiras ou mais, tá? 60% eu estou sendo bem legal. O que pode acontecer é isso. Você não vai ter uma garantia de acesso aos direitos dos titulares, né? Porque pela lei os titulares têm uma série de direitos, então ele pode bater na sua porta e falar, olha, eu quero que você me mostre todos os meus dados que você tem aí. E agora? Está na planilha do comercial, está no RH, está lá no desenvolvimento, onde que está isso? E aí você vai demorar para responder. Ele pode entrar na justiça contra você. Por exemplo, pode bater uma fiscalização na sua empresa. Lembra também, gente, que o fiscal pode ser o seu cliente. O que a gente chama de fiscal cliente? É aquele fiscal que vai ao seu restaurante, que compra produto de você, que frequenta a sua loja. Tá? Então, a lei entrando em vigor, totalmente, agora em agosto, por exemplo, com as sanções com tudo, a gente fica aí à mercê de todas as sanções. Entrando a lei em vigor, como está na medida provisória 959 hoje, você, a partir de maio, essas regras entram em vigor, mas as sanções só podem ser aplicadas a partir de 1º de agosto de 2021. Então, você ganha um tempinho aí para se ajustar. Tá? E lembrando também, gente, de fazer aquele dever de casa. Outras leis já protegem esses dados, tá? Dos titulares, né? E o dado não é mais da empresa, o dado é da pessoa, ok? Essa barreira aí a gente quebra com essa questão da lei, ok? Muito obrigado, Francine. De verdade, muito obrigado mesmo. Agora eu vou chamar o Sávio. Sávio, a gente tem pergunta aqui para você. Opa, vamos lá, vamos Primeira responder. pergunta lá, o Darcy Júnior está te perguntando, Sávio, como você avalia a questão do atendimento
a questão do atendimento, dos direitos dos titulares em relação à restauração de backups. Pois é, cara, isso é uma pergunta. O Daci vai ficar devendo essa, hein, professor Daci? Daci é meu professor no curso de extensão da PUC. Ele vai ficar me devendo essa pergunta. Essa pergunta é cavernosa. Essa vai para a prova, essa vai para a prova. Esse é um problema sério, porque assim, a lei diz que você só pode ficar com os dados enquanto você precisa deles. Não estou citando aqui artigo de lei, vou falar de uma forma bem mais simplória. E se você tem um backup com dados pessoais de 15 anos atrás, como é que você vai retirar os dados pessoais de uma pessoa de 15 anos atrás que está naquele backup? Né? Então isso é bem complicado. Eu não tenho uma resposta assim pontual para isso, né? Porque a lei diz que você tem que usar de métodos para manter a segurança e que quando o usuário pede para você apagar os dados, se você não tiver mais base legal para manter esses dados, você é obrigado a deletar esses dados. Mas tecnicamente é quase que impossível você pegar aí centenas, milhares de backups, de jobs de backup, e sair procurando dados de usuário para apagar. O que você tem que ter é um procedimento, e a gente está falando de governança, para que quando você restaure um banco de dados, ou você restaure um servidor, restaure uma pasta de arquivos, você já tenha um procedimento para você apagar os dados que você não pode mais lidar com eles, os dados que você não pode mais manter. Mas ninguém vai sair apagando o job de backup, procurando fitas aí e apagando. Você tem que ter um procedimento para que aquele dado, aquele dado pessoal, daquele titular, que ele não lhe serve mais, porque você não tem mais base legal para mantê-lo, você tem que ter um procedimento quando você restaurar um banco de dados, um servidor, uma pasta, você já tem que ter um procedimento para remover isso do seu restore. Beleza, Sávio. Tá boa a pergunta aí do professor, hein? 1-0, Daci. Seguinte pergunta do Júlio, Sávio. Qual o primeiro passo para as empresas se organizarem para a LGPD? Excelente. Primeiro passo é fazer um risk assessment. É um procedimento que a gente faz um levantamento de... Primeiro a gente faz um levantamento na segurança do ambiente para saber... A gente vai ver backup, vai ver firewall, vai ver governança, e aí depois a gente faz um mapeamento dos dados pessoais, nós fazemos um inventário dos dados para saber onde estão esses dados, se eles estão locais, se eles estão em nuvem, se eles estão em papel, isso é muito importante. As empresas estão muito preocupadas com banco de dados, com servidores, com arquivos, mas a gente tem um monte de empresa que tem arquivos em papel, principalmente da área médica. O que a gente vai fazer com esses papéis? Eles devem ou podem ser destruídos? Não, você tem que manter por 20 anos. Então, o que nós podemos fazer? Um exemplo, uma empresa que tem muito arquivo de papel, a gente pode fazer um projeto de digitalização, né, com OCR, para que você possa fazer uma pesquisa quando você precisar recuperar uma informação, mas você não pode negligenciar o papel, você não pode negligenciar o que você já tem. Então, o primeiro passo é fazer um risk assessment, né? Tem um questionário, você conversa com os gestores, você tem que ter o apoio da alta gestão. Se você não tiver o apoio da alta gestão, um projeto de LGPD ou de proteção de dados, ele vai ser muito difícil você implementar. Então tem que ter o apoio da alta gestão. A gente conversa com os gestores de área para a gente fazer um levantamento, quais as áreas que trabalham com dados pessoais, né? E é importante falar o seguinte, nós temos dois tipos de projetos. Um é o projeto de proteção de dados e o outro é o projeto de proteção de dados pessoais. E um depende do outro, porque você não consegue manter a proteção dos dados pessoais se você não tiver proteção de dados na empresa. E se você já tem bastante governança em proteção de dados, fica muito mais fácil você fazer um risk assessment dos dados pessoais. Beleza, Sávio. Muito obrigado aí pelas respostas. Vou chamar aqui o Regis, por favor, Regis. Onde é que você está? Opa, estou por aí. Beleza, Regis. Tenho duas perguntinhas aqui. Uma pergunta é do Alberto. Qual seria a ordem de prioridade em investimento para a proteção de dados? Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto é assim, aonde é que o bicho pega? Cara, aonde é que se eu perder vai me dar o maior
a maior dor de cabeça, é a minha maior perda financeira. Isso é o ponto que eu tenho que olhar muito. Tá? Então não adianta eu falar, eu preciso implementar um módulo de gestão de privilégios da empresa. Legal, é um produto super bacana, uma proteção muito legal, mas eu não tenho básico, eu não tenho a cópia de segurança daqui a pouco. Eu acho que o básico é começar pela cópia de segurança. Então, busque uma ferramenta que seja aceitável para o seu bolso e em termos de tecnologia. Busque um armazenamento também que seja aceitável, ok? Então, somente lembrando, quero ter uma cópia local para uma recuperação rápida, como o Sálvio falou, muito legal, mas eu preciso ter uma cópia adicional. Tá? Então, isso algumas vezes gera um custo adicional. Tá? Então, se você, muita empresa faz uma cópia em disco, por exemplo, e uma segunda cópia em fita e pede para aquelas empresas de guarda de fita irem retirar. Isso tem um custo meio alto. Tá? Então, muita empresa está saindo desse modelo, indo para o modelo de ter uma segunda cópia dos dados dela na nuvem. Então, também é uma opção bacana. Mas eu começaria primeiro do básico. O primeiro as minhas cópias de segurança estão ok? Sim, está tudo resolvido com a minha parte de backup, digamos assim, de cópias de segurança. Legal. Segundo ponto, onde é que está o nível mais crítico de informação que está trafegando e que eu preciso ficar de olho? São nos laptops dos VIPs? Não sei. Eu preciso daqui a pouco implementar um sistema de DLP? E aí eu vou pedir só um minutinho para o Ricardo para estender aqui a minha resposta, mas prestem muita atenção. A Acronis não tem um produto de DLP, pelo menos por enquanto não, tá, gente? Então, estou falando como profissional da área de segurança. Muita gente acha que DLP instalou o produto, resolveu o problema da vida dele. Pronto, não vai mais vazar informação da minha empresa. Balela! Se você não tiver um processo muito bem estruturado, muito bem casadinho de classificação de dados, de monitoramento e acompanhamento, você vai pegar o dinheiro que você investiu no DLP, que não é barato, e vai fazer isso aqui, ó, vai rasgar com ele. Vai acabar com o teu investimento. Então, prestem muita atenção aonde vocês vão investir o dinheiro. Tá? Se vale a pena investir em determinada ferramenta ou em determinada proteção, vejam onde é que o bicho está pegando. Poxa, já tenho a parte de cópia de segurança resolvida, qual que é o próximo passo? Eu tenho que criar aquele plano de proteção de dados que eu comentei com vocês, coloquem no papel. Eu tenho que proteger isso. Como é que eu vou proteger isso? Isso aqui é com tal coisa, isso aqui é com tal coisa. E aí priorizem onde vocês acham que o impacto possa ser maior no caso de um vazamento ou de uma perda de dados. Ok? Espero ter respondido aí. Beleza, Regis. Tem uma segunda pergunta aqui, rapidinho, porque o nosso tempo tá se esgotando também. É uma pergunta da Jéssica. Quando precisamos nos preocupar com tantos aspectos de segurança, o gerenciamento não ficará muito complicado de gerenciar? Então, a resposta é sim, sim. Infelizmente, segurança da informação é algo complexo. Tá? Se você for para uma empresa de médio, grande porte, você vai ver a quantidade de pessoas que atuam na parte de segurança. Tá? É bastante complexo. Você tem múltiplas camadas, você tem múltiplos aspectos a serem atendidos, tá? E o ideal, se você conseguir, logicamente, é agregar a maior quantidade de ferramentas ou funcionalidades em um único produto, para que você evite ter, por exemplo, um produto para isso, só para isso, um produto só para isso, um só para isso, e assim você tem um monte de produtos e eles acabam não se conversando. E isso sim acaba ficando muito complexo, tá? Se você parar e olhar um pouquinho no que a gente tem de gama de ferramentas de segurança, tá? A gente passando assim, olha, eu tenho firewall, eu tenho IPS, eu tenho firewall de aplicações, eu tenho antivírus, eu tenho gestão de patches, eu tenho... Nossa, e esse negócio não acaba nunca, eu vou ficar girando a minha mão aqui por um bom período de tempo. Para cada um desses, se eu estiver tratando com produto em separado,
isso vai ficar bastante complexo. Eu não tenho no mercado hoje um produto que consiga abranger todo esse ciclo. Tá? Então, o ideal é que você pegue pacotes onde esse pacote ele consiga atender mais de um item e não somente um item. Então, isso vai te ajudar a simplificar um pouquinho a tua área de segurança, mas, infelizmente, segurança da informação é complexo. Beleza, Regis. Cara, muito obrigado. Obrigado novamente. Quero agradecer novamente não só o Regis, mas também a Francine, ao Sávio. As exposições foram muito boas. Eu acho que deu para a gente aprender bastante desses temas. E é isso aí, pessoal. Quero agradecer a vocês por participar desse painel. Quero agradecer a todos os que estão aqui. Quero agradecer também de maneira especial a Francine, ao Sávio, ao Regis, pelas palavras, pelos insights fantásticos que nos deram no dia de hoje, nos painéis, pela resposta das perguntas. Quero agradecer também de maneira especial o apoio da Corp e da Acronis na organização desse webinar, de maneira especial aí ao Silvio, que esteve aí apoiando. Também quero agradecer aqui a LogMeIn pela ferramenta GoToWebinar que nos proporcionou. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estamos à disposição. Pessoal, muito obrigado novamente pela participação, muito obrigado pela presença e a gente está se vendo por aí.